bom? Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3? Vamos? E aí depois nós continuamos. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, ou sejam, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é de Engedim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco, edifica-nos e nos faz fluir nessa palavra. Que cada pessoa que ouvi-la seja direcionada pelo teu Espírito, conforme a necessidade que cada um tem. E quão lindo é o trabalhar do seu Espírito, que em uma multidão tão plural, o Senhor sabe falar ao coração de cada um. Que o meu sermão nesse momento seja tomado pela força do teu poder. E que cada coração seja como uma terra fértil, recebendo a boa semente que é a tua palavra. E a igreja viva diz: amém. Glória a Deus. É bom sentir Deus no ambiente. É bom perceber a presença de Deus numa casa. E Deus está aqui. Glória a Deus. Eu falo isso com muito temor no meu coração. Porque onde Deus está, milagres acontecem. Aleluia. Onde Deus está, restauração, libertação acontece. E a presença de Deus está aqui. Quem é Josafá? Josafá é um homem de 35 anos, filho do rei Asa, rei de Judá. Está assumindo o reinado sobre todo o reino de Judá, cuja capital é Quem é esse que eu não conheço? Deixa eu ver aqui quem é esse. Deixa eu ver. Esse aí é de quem? Eu não sei. Ei, oi, psiu, ei, oi, psiu, ó. Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Mais um pelos corredores da igreja. Sempre tem um outro. Tinha um correndo atrás, os obreiros já aceleraram ali, já pegaram. Glória a Deus. Eu estou orando para quando Deus der um lugar nosso, nós tenhamos o berçário também. Por enquanto, nós só temos professores a partir de 4 anos, né? De 4 em diante. Mas eu quero no próximo templo nosso, nós temos um berçário, nós temos um parquinho, nós temos professoras para cuidar desses meninos, para os pais, que tem pai que fica assim: ai, bispo, eu estou morto de vergonha, nem viu mais. Não, venha, meu filho, deixa o menino correr. Deixe, contanto que você não perca a semente. Amém? Um dia os discípulos chegaram, pegaram as crianças e disseram: ai, cadê os pais? Que pais irreverentes. Pegaram e reprenderam as crianças. Eu disse: ei, deixe vir a mim as criancinhas. Das tais é o reino de Deus. Se meu mestre fez isso, tu acha que é eu que não vou fazer? Ah, eu amo imitar Jesus. Eu gosto muito. Amém? Mas, como eu estava dizendo, Josafá, filho do rei Asa, ele, e também o nome da sua mãe era Azuba. Que nome bonito para você colocar em uma das suas filhas quando nascer. Estava reinando sobre Judá. E qual é o problema? Qual é a problemática aqui, a ponto de Josafá temer e apregoar um jejum em toda a nação? Nos capítulos 18 e nos capítulos 19, você vai ver que Josafá, rei de Judá, era um homem temente a Deus. Temente a Deus porque andou nos caminhos do seu pai, removendo os postes-ídolos, a idolatria, tirando do meio do povo a adoração que era a outros deuses e adorando somente e completamente ao Senhor. Josafá dá prosseguimento a esses atos do rei Asa, ao seu pai, e esse prosseguimento alegra o coração de Deus de modo
que Josafá está na lista dos homens tementes, reverentes, exemplo de avivamento, de busca, de restauração ao culto diante de toda a nação de Judá. Josafá é tataraneto do rei Salomão. Então perceba que há uma ligação direta da casa de Davi com Josafá. Ele restaura a adoração, ele segue os passos das raízes da sua família. O problema de Josafá é um só. É que ele se alia com Acabe, enquanto Judá, cuja capital é Samaria, está adorando ao Senhor. Cuja capital é Jerusalém, está adorando ao Senhor. Israel, cuja capital é Samaria, tem o reinado de Acabe. Acabe também deveria ser crente, mas decide se desviar pelos caminhos da sua esposa, Jezabel. E aí, então Josafá faz aliança com Acabe, um rei crente, fazendo aliança com um desviado. Alguém crente fazendo aliança com atribulado. Alguém crente fazendo aliança com gente que não age debaixo da direção de Deus. Josafá, quando faz aliança, entra em guerras que não deveria entrar. Pega problemas que não deveria pegar. E nem todo mundo que te pede ajuda, você deve ajudar. Pregar essas coisas nos nossos dias é tão perigoso. É tão difícil. Porque as pessoas querem ser mais Jesus do que o próprio Jesus. Tiveram lugares onde as pessoas, por rejeitarem Deus, o Senhor Jesus advertiu e disse: se eles não te recebem em meu nome, saiam e limpem a poeira dos pés, porque maior será o juízo para eles do que foi para Sodoma e para Gomorra. O apóstolo João advertiu que se alguém não traz a mesma doutrina que você, não anda na mesma fé que você, é melhor que você nem o saúde, para que ele não ache que tem comunhão com você e queira perverter os seus caminhos. O apóstolo Pedro ensina da mesma maneira em uma das suas epístolas. O apóstolo Paulo também. Se Paulo, Pedro, João e Jesus ensinou isso, quem sou eu para não ensinar? Nem todo mundo que te pede ajuda precisa de fato da sua ajuda. Se a ajuda ao outro compromete você, você não deve ajudar. Se o sim que você vai dar para alguém atrapalha a sua caminhada e vai ser uma tribulação para você, é melhor você cair fora. Porque tem gente que está te metendo no famoso rabo de foguete. Tem gente que está querendo te lançar no meio do problema e está fazendo aliança com você porque já sabe que não aguenta o problema sozinho e quer te colocar no problema que eles entraram. Aí quem lê Bíblia sabe que Acabe morreu na guerra contra os amonitas. Morreu contra a guerra dos moabitas. Nesse envolvimento aqui dessa guerra. Quem lê um pouquinho de Bíblia sabe, nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, que Acabe pagou alguns profetas que profetizavam, profetas de estimação. Eu tenho muita preocupação com profeta que ama estar atrás de empresários. Profetas e pastores que sempre estão dizendo coisinha boa para pessoas que às vezes estão em caminho errado. Tem gente que ama ter profeta de estimação. E cuidado para você não estar ouvindo profecia errada que está te levando para o inferno. Porque profeta não tem vínculo com dinheiro, profetas não têm vínculo com interesse próprio, profetas têm vínculo com o Senhor que manda falar. Meu Deus. E o profeta que tem vínculo com Deus vai falar o que Deus mandou. E olha, deixa claro para você. Porque às vezes parece que num culto pentecostal o profeta quer ser quem contraria todo mundo. E não é. Pelo contrário, o profeta quer até profetizar coisa boa. Mas quando olha, Deus diz assim, está todo errado. Não profetiza o que é bom porque eu não vou abençoar. E o profeta não se manda e nem profetiza o que quer. Ele é porta-voz de uma mensagem. Eita, meu Deus.
Então, Deus é Deus que perdoa, Deus é Deus que sonda o coração. E tem gente que você, no seu julgamento, pensa que está errado, mas está com o coração arrependido. Aí Deus usa o profeta e diz: vou te exaltar, vou te honrar, vou consertar a tua casa e vou te dar grandes vitórias. Aí você olha e diz: está todo errado, com a vida toda suja. E Deus profetizando vitória, o profeta dizendo: não sabe quem é. Mas Deus que vê o coração, vê que está arrependido. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era publicano, já tinha roubado gente, já tinha feito coisa errada. Só que Jesus disse: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu disse: então vamos embora para lá para casa. Quando chega na casa de Zaqueu, o Senhor é recebido com alegria, e Zaqueu diz: olha, se roubei alguém, que ele sabe que roubou, vou devolver 4 vezes mais, e se porventura o senhor achar que é pouco, eu ainda vou pegar metade do que eu tenho e vou distribuir para os pobres. Jesus disse: olha, nem preguei, e o coração do homem já se arrependeu. Hoje veio salvação para essa casa, porque esse também é um filho de Abraão. Agora vem um jovem rico. O jovem rico é criado na igreja, ele cresce nos ensinamentos de Deus. E aí Jesus disse: vai, desfaz do que você tem e volta. Até hoje Jesus está esperando o jovem rico. Então não é sobre quem você é, porque Zaqueu aparentemente publicano, não é religioso, mas conhece e tem um coração disposto a mudar. Já o outro é religioso e tem um coração apegado à sua riqueza. Quem está aqui? Então, querido, não julgue se Deus falar o que precisa ser dito. Não julgue o tadinho do profeta, da profetisa. Entenda que Deus conhece o coração para quem ele está falando. Aí tinha um profeta por nome Micaías. Micaías era do tipo que falava só a verdade. E quando os profetas começaram, teve um que mandou confeccionar 2 chifres de ferro. Chifre representa autoridade, poder. Ele pegou o chifre e saiu no meio dos profetas. Terra! Assim diz o Senhor: você vai abater os seus inimigos. Você vai. Josafá, crente, sensível à voz do Espírito Santo, tem alguma coisa errada nessa profecia. Eu não estou sentindo testificar aqui. Acabe diz: não, só tem mais um profeta, mas nunca profetiza de mim o que é verdade. Só profetiza coisa ruim. Aí Josafá diz: manda trazer esse. Quando Micaías chega, Micaías, debaixo da unção do Espírito, diz: se você for, não volta. Nessa batalha você morre. O profeta do chifre de ferro saiu assim, no meio dos profetas, passou e bofetada na cara do profeta. E perguntou: por onde foi que saiu o Espírito de Deus de mim, passou e entrou em você? Para você dizer o contrário do que eu profetizei. Profeta que é tratado é outro nível, irmão. Micaías só deu uma resposta: se Deus está comigo, vai se cumprir o que eu profetizei. Se Deus está com você, vai se cumprir o que você profetizou. Vai para a guerra. Porque profeta não tem medo do que fala, ele sabe quem é que garante. Vão Acabe, Josafá ouviu a voz de Deus, está temente. E quando Acabe se disfarça de um dos soldados, alguém do outro exército lança uma flecha que cai entre a armadura, acerta as costelas e ele morre na batalha. Josafá sai ileso, volta para casa. Christian, por favor, capítulo 19, versículo de número 1. Capítulo 19, do mesmo livro que nós acabamos de ler. Olha o que é que diz aí. E Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Hanani, o vidente, é um profeta aqui, eram chamados de vidente, saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio a amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Olha o que acontece quando você se associa a gente errada. Olha o que você vive, ao que você planta e colhe quando se associa com quem Deus não tem negócio. Essa não é um tipo de mensagem que você dá glória a Deus e aleluia.
Mas é o tipo de mensagem que você revisa a sua lista de amizade para dizer excluído, 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 excluído. Porque quando a raiva, quando a ira de Deus vem para punir os que são maus, quem está junto e quem está associado tem pecado por conivência, que Deus pune também. Naquele dia, a voz do profeta veio dizendo: você ajudou quem eu aborreço, por isso vem sobre ti a consequência. A forma de dizer ira de Deus é uma forma nossa de dizer que Deus permite, mas na verdade é a consequência daquilo que ele escolheu. Aqueles mesmos povos que venceram na guerra agora volta, já que Josafá estava com ele, nós vamos agora contra ele, e os povos se juntam contra Josafá. Você está pronto? Está pronta para guerrear a guerra dos seus amigos? Eu já peguei campanha de jejum de oração por vida de gente que depois eu descobri que não queria libertação, só queria alívio. Bispo, ora por mim. Esse aqui, uns pensamentos, uns sentimentos. Aí você vai pela dó do coração. Vamos jejuar, vamos fazer tantas semanas de jejum. E aí, toma-lhe jejum, como é que tá? Estou me sentindo melhor. Aí toma-lhe oração, imposição de mão, abre Bíblia, lê Bíblia, canta louvor, oração, jejum e leitura de Bíblia, bota a mão, expulsa demônio. Eu já estou até melhor, estou sorrindo, estou voltando. Aí daqui a pouco, eu estou vendo, começando a ouvir uns pagodinhos de novo. Daqui a pouco, não, porque eu já estou melhor, bispo. Não vai dar para essa semana, eu estou aí. Mas está tudo bem, viu? Aí você olha no perfil do Instagram, está no sábado, no domingo, na festa, lá já com um copinho na mão. Oh, meu Deus. E eu do lado de cá dizendo: Jesus, orei por esse troço. Paguei um preço por essa tribulação, Senhor. Meu irmão, quando é de madrugada, estou vendo uns vultos passando, os negócios, o Senhor está queimado. Aí já sai pela casa, pelo quarto: sai, diabo! Sai, Satanás! E vou orar: Senhor, qual foi a brecha? Tu foi orar porque não devia. Aí o cão está querendo vingar com alguém. Então que volte para lá. Que volte para de onde veio. Porque a gente às vezes quer fazer... Irmão, olha aqui para mim. Quem quer dar um jeito de servir a Deus com alegria e com disposição. Quem não quer, sempre procura alguém para se aliviar de sua dor, mas depois volta para a lama de onde veio. Por isso Josafá sabia que quando ele entra na guerra sem auxílio de Deus, ele perde. Então vou me associar a um crente que ora, que jejua, que faz, porque eu não faço, e Deus vai dar vitória. Cuidado com... Cuidado a causa que você tem se envolvido, cuidado a quem você tem ajudado, porque Deus não se associa com as obras infrutuosas das trevas. E aí a gente às vezes recebe uma lapada nas costas que não... O que foi que eu fiz? Começa a carregar uns pesos, começa a enfrentar umas lutas que não era para enfrentar, porque ajudou quem não deveria ter. Aí o profeta vem e diz: o que é que Josafá faz? No capítulo 20 você leu comigo. Josafá, quando sabe que os amonitas, que os moabitas vêm contra ele, ele apregou um jejum. Porque a primeira alternativa do crente não é olhar para os recursos que tem. A primeira alternativa do crente é buscar auxílio na mão do Todo-Poderoso. Levanta as duas mãos comigo e diga: Senhor, Tu és o meu primeiro recurso quando eu não tenho o que fazer. Pode dizer para ele: Senhor, Tu és o meu amigo mais certo nas horas incertas. Nesta hora, Josafá não tem auxílio para recorrer, não tem amizade porque Acabe está morto, não tem aliança. Quem é que ele tem que recorrer? Para quem é que ele tem que pedir socorro? Ele pede socorro para o Deus que entra na peleja. E ele entra e apregoa um jejum. Diga comigo: jejuar. O que é jejum? Jejum é abster-se de alimento por um determinado período de tempo. O jejum é o alvo, é o objetivo de quem quer ter amizade com o Senhor.
Porque quando você jejua, você está dizendo: eu agora tenho mais urgência de alimentar o meu espírito e a minha alma do que a minha carne. Quando você jejua, você está dizendo: eu estou deixando o que é importante por algo mais importante. Quando você jejua, você está dizendo: Senhor, eu estou na brecha para estar sensível à tua voz. O jejum gera quebrantamento no coração de quem jejua. Alguém aqui é de jejum e de oração? Ei, o jejum não altera nada em Deus, porque Deus é pleno em santidade. O jejum muda você para estar na mesma sintonia do céu e ouvir a voz de Deus direcionando você. O jejum quebra a nossa carne, faz com que a nossa carne se sujeite à autoridade do Todo-Poderoso. O jejum destrói aquilo que nós chamamos de ego, porque nós humilhamos no jejum a nossa carne, nós humilhamos no nosso ego, nós humilhamos as nossas vontades, nós sujeitamos nossa vontade a Deus no jejum. É por isso que tem tanta dificuldade para você jejuar. É por isso que o diabo treme nas bases quando você decide fazer uma campanha de jejum. Mas hoje aqui, Deus está levantando homens e mulheres que abalam o inferno e que vencem suas guerras debaixo de jejum. Oh, glória a Deus. Pegue na mão de alguém aí. Não pode perder esse hábito, esse costume. Diga para ele: o jejum te quebranta, o jejum te humilha, o jejum humilha a tua carne, o jejum quebra o seu ego, mas o jejum traz resultado do céu para a terra. Quem pode adorar a Deus? Quando você jejua, você está dizendo: eu tenho mais urgência de Deus do que na minha comida. Quando você jejua, você está dizendo: eu tenho mais urgência daquilo que o céu tem por interferência do que o que a terra pode fazer por mim. O jejum é a arma que o crente usa para arrebentar cadeias espirituais. O jejum é a habilidade que o crente desenvolve para ter comunhão plena com Deus e agir no reino espiritual. A oração é chave, mas o jejum é marreta que quebra cadeados. Oh, glória a Deus! O jejum é como um trator que passa no meio da mata abrindo caminhos, enquanto a oração é um facão, você vai ali abrindo com paciência. Mas o jejum vem com mais força, vem com mais ímpeto. É por isso que eu aconselho o crente dessa igreja a jejuar pelo menos 2 vezes por semana. E bispo, por quanto tempo? Até Jesus voltar. Porque os demônios não esperam para atacar, eles atacam o tempo todo, todo o tempo. O inferno não tira férias, o inferno não para, o inferno não cansa, espíritos não cansam. Por isso o crente precisa estar pronto para a peleja. Por isso o crente precisa viver uma vida de jejum. Por isso o crente precisa viver uma vida de oração. Se você estiver apenas com uma vida de oração, preciso lhe dizer, está na hora de reforçar a sua vida com jejum. Por que, bispo Wagner Tavares? Porque se o feiticeiro que se tranca no quarto, que se tranca lá no barracão, que se tranca no lugar sagrado, passa 10, 20, 30 dias sem comer, e você vai com oração, quando o cão vê, diz: que crente fraco. É por isso que tem macumba que pega em crente. Porque enquanto o feiticeiro está no grau 10 com cão, você não está nem no primeiro grau com javá. Não ora, não jejua, não desce, não renuncia, não queima carne. Enquanto isso, tem gente se alimentando ou deixando de se alimentar para alimentar as entidades, para buscar força no reino espiritual. E às vezes o poder de uma palavra contra você funciona. É dor de cabeça, é tontura, é vento, é tempestade, é doença, é confusão. Te tira do sério porque você está na carne. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Agora queima a carne que eu quero ver. O capeta vai chegar na porta e quem vai abrir a porta é o anjo do Senhor. Levanta essa mão santa porque eu vou profetizar. Tem crente aqui que vai desenvolver habilidade de jejum, que quando o capeta tentar se levantar, já vai acordar na madrugada e dizer campanha, porque alguém pensou em se levantar. Mas eu já me adiantei para lhe dizer que nessa peleja você não terá que pelejar. Eu vou pelejar por você. E aí eu vou profetizar: toda arma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, a condenarás, a condenarás. Ei, ei!
A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, quando os bichos dizem assim, ó, vai se trancar, chegou o tempo de fazer necessidades, as obrigações, se tranque. Aí os filhos das trevas vão. Mas quando Jeová pede oração, jejum, estou com uma preguiça, ô bispo, estou tão desanimado para orar. E tu precisa de ânimo para orar? Tu precisa de disciplina, de ter compromisso com Deus. Meu Deus! Tem gente que está querendo emoção para jejuar e para orar. Não estou sentindo. Quem disse que precisa sentir? Você só precisa se sujeitar. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Josafá faz o quê? Jejua e convoca o povo a jejuar. Lá em casa, quando é dia de sábado ou dia de feriado, digo para os meninos, amanhã não tem café da manhã não, viu? É jejum. O mais velho diz assim, eba, vou jejuar. O mais novo diz, fica sem tomar café? Fica sem comer, rapaz, o dia todo já fica preocupado com a comida. É o que menos come, mas fica preocupado. Mas jejua. Quando dá meio-dia, a gente senta na mesa e todo mundo entrega o jejum. Deixa eu ensinar algo para vocês aqui. Jejum é algo que precisa frear a sua carne, frear a sua alma e traz sensibilidade espiritual também para o Espírito de Deus moldar a sua vida. Então, no momento de jejum, você não xinga, você não dá lugar à ira. No momento do jejum, você vigia para não quebrar o seu jejum. No momento do jejum, atenção mulheres, atenção varões, casados. Se você abre o jejum meia-noite, entrega meio-dia, durante o jejum, vocês não podem ter relações sexuais. Porque não existe queimar a carne e alimentar a carne ao mesmo tempo. Então, precisa-se ter um comum acordo. Porque a Bíblia diz que o corpo da mulher não é da mulher, é do marido. E o corpo do marido não é do marido, é da mulher. Então, antes de entrarem em jejum, entrem em consenso. Esposo, eu chamo minha esposa, hoje ela me chama para dizer, estou jejuando durante tantos dias. E aí a gente se respeita. Bispo, mas não pode fazer nada durante 7 dias? Pode. O que não pode é na hora do jejum. De meia-noite a meio-dia, nada. De meio-dia até meia-noite, tudo. O irmão é casado, por isso que disse misericórdia. Ai, Jesus. Quando nós estamos jejuando, precisamos entender que não existe uma receita no reino espiritual. Bispo, eu só posso jejuar assim tudo? Não, tem jejum total, que é aquele que você não come nada, não bebe nada, nem sente o cheiro, se deixar. Não come nem bebe. Mas tem um jejum parcial, que tem gente que faz apenas de alimento sólido. Aí não jejua não comendo e só bebendo. Já tem outros que fazem propósitos. Não é jejum, porque tem gente que acha que o que Daniel fez foi jejum, e Daniel não fez jejum no capítulo de número 2, capítulo 1 e 2 do livro de Daniel. Ele não jejuou durante 21 dias no capítulo 2. Ele fez um propósito, uma dieta à base de produtos naturais, legumes, frutas, verduras, durante 3 anos. Já no capítulo 21, ou no capítulo 10, quando ele passa 21 dias jejuando, ele está à base de água. Ele disse, manjares agradáveis não comi. Durante 3 semanas completas, não trouxe alimento algum na minha boca. E isso é interpretado porque ele bebeu alguma coisa. Então, isso traz a nós a alusão de 21 dias à base de água. Tem dieta que algumas pessoas fazem, você pode fazer o jejum seu, não é de Daniel. De Daniel foi para a necessidade de Daniel, mas você faz o seu jejum. Bispo, Deus só recebe 7 dias, que Deus é o quê? Você está pensando que Deus é quem? Para trabalhar dentro de numerologia humana.
Tem necessidades que você vai precisar de 7 dias, mas tem necessidades que você vai precisar de 12 semanas. Tem necessidades que você vai precisar de 10 anos jejuando. Por quê? Porque você vai em uma constante evolução. Do tamanho do resultado que você quer ter é o tamanho do sacrifício que você tem que entregar. Quem quer sensibilidade espiritual aqui? Vai precisar de um nível maior de entrega no jejum. Quem está aqui, diga amém. Ah, bispo, eu quero fazer um jejum, mas eu sou diabético. Faça dentro de uma dieta que você possa. Bispo, eu faço jejum, mas eu tomo remédio de manhã. Tome seu remédio, tome um leitinho, alguma coisa para segurar no estômago, para não te prejudicar, porque Deus não aceita sacrifício de tolo. O propósito do jejum não é maltratar o corpo, é humilhar o corpo. E isso a gente faz de maneira inteligente. Amém? Para você não estar fazendo igual a irmã lá em São Paulo, que disse que ia fazer os 40 dias de jejum e no 33º morreu. Porque o corpo da gente pode até suportar 40 dias sem comer, mas não suporta nem 2 semanas sem beber água. Alguém está aqui? Então você não pode fazer nada sem o auxílio de um médico, sem o acompanhamento de um pastor, de um bispo, alguém que te dê a instrução certa. Se empolga no negócio de passar. Porque tem gente, irmão, que tem hiperfoco, o TDAH está aí. E quando foca no agora eu vou jejuar, e aí o cão sopra no ouvido e diz assim, você pode jejuar mais dias, viu? Porque o capeta às vezes induz a gente a fazer coisas que nos prejudicam. Cuidado com as vozes que falam. Tenha sensibilidade para ouvir só a voz de Deus. O jejum na vida de um crente está para a vida do crente, tal como a força do Popeye vinha do espinafre. O jejum para a vida do crente, irmão, está tal como o Iron Man, o homem de ferro com a sua armadura. Ele sem armadura não passa de um playboy, filântropo e etc, bilionário. Mas com a armadura ele sai voando, ele arrebenta com multidões, ele bum! Crente que jejua, ele tem patente de autoridade no reino espiritual. Crente que jejua, ele tem sensibilidade à voz do Espírito Santo. Irmão, eu quero ver um crente de jejum e de oração que não dá vazão à carne ser ciumento. Ele confia no Senhor. Um crente de jejum de oração com negócio de muito apego. Deus trabalha no desapego. Deus te trata, Deus te molda, Deus te forja. Não combina com crente espiritual, carnalidade, coisa mundana. Não assiste o que quer, assiste o que é programado pelo Espírito. Não lê o que quer, ele lê aquilo que vai nutrir a alma e o Espírito. Ele não vive por aquilo que o mundo estabelece, mas ele vive pelo que os céus estabelecem para a vida dele. Eu quero profetizar para crentes de jejum de oração aqui que haverá um reboliço na sua história e na sua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Christian, capítulo 20, versículo 14, eles jejuam. Josafá faz uma oração poderosa ao Senhor em jejum. E o que acontece no versículo 14? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre o povo, no meio do povo, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Versículo 16, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o acharei no fundo do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco a Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra em todo Judá, e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Versículo 20, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e assim, saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estarais seguro, crê nos vossos profetas e prosperareis. E aconselhou-se com todo o povo, e ordenou que os cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor,
o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, se viraram contra Judá e vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e os de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns contra os outros e destruíram-se. Chegando a Judá, a atalaia do deserto, olharam para a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. Deus guerreou no meio da peleja. Eles mesmos brigaram entre eles. E Josafá saiu cantando o hino da vitória. Lê aqui comigo, porque eu vou profetizar sobre a vida desse povo aqui. Versículo 25, põe bem grande aí, Christian. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam naquela fazenda de cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Foram 3 dias carregando ouro, prata e pedra preciosa. 3 dias carregando prosperidade, bênção e abundância. 3 dias que Deus transformou a maldição em bênção e prosperidade. Levanta essas 2 mãos aos céus, porque todos aqueles que se associaram a você com malícia no coração, querendo te prejudicar, o meu Deus me autoriza a profetizar. Oh, glória a Deus, que tudo que eles armaram contra você, Deus vai transformar a maldição em bênção. Cadê os crentes de jejum? Cadê os crentes de oração? Deus vai transformar o desejo deles de te ver mal, Ele vai transformar em bênção sobre a tua vida. Oh, glória a Deus, receba. Deus vai fazer abastecer a conta. Deus vai fazer com que milagres aconteçam. Eu vou profetizar 2025 será um ano de crescimento, de honra, e para cada dia de vergonha, e para cada dia de lágrima, e para cada dia de decepção, haverá dupla honra. Receba, renove a sua esperança no Senhor em jejum e oração. Fique de pé dando glórias a Deus. Quando eu jejuo, eu estou fazendo a minha carne passar fome para que a minha alma se encha de Deus. É mais urgente buscar Deus do que comida. Tire pelo menos 2 dias da semana para jejuar. Quem está comigo nos 30 dias de jejum? 31 dias. Queira jejuar, queira orar. O jejum te faz ter nojo do que Deus tem nojo. O jejum te faz ter amor pelo que Deus tem amor. Se você quer ser mais crente, ore, mas também jejue. E agora olha aqui para mim, por favor. Só existe uma coisa que o jejum e a oração não pode te impedir de fazer. Pergunta para mim o que, pastor? Não pode te impedir de pecar nem de errar de novo. Isso depende do seu caráter. Você pode jejuar, orar e mesmo assim ser tentado, mas uma queda é decisão. Alguém está aqui? Eu vou encerrar para vocês lendo o que está aqui. Por favor, Christian, vamos lá. Capítulo 20, versículo 35. Olha o que acontece. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou a Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. Se associou de novo com gente errada. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios desde Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Eu acho incrível como tem crente que já errou uma vez e depois vai para o mesmo. Essa carência por amizade, por aliança errada, por querer estar sempre cercado de gente, pode afundar sua vida. Ô bispo, parece que eu tenho um dedo podre para amizade. Não, querido, o mundo está perdido.
Você tem que se aliançar com Deus e mirar nele. Tenha um tempo de solitude, você com Deus. E nesse tempo de jejum, de oração, de buscar na palavra, Ele vai selecionar as pessoas que devem ou não estar com você. Não procure. Permita que Deus te apresente as pessoas. E quando Deus te apresentar, você vai saber que é Deus, porque vem para somar. Porque vem para te estimular a crescer em Deus. Porque o que é de Deus te aproxima de Deus. E o que não é de Deus te afasta de Deus. Só que o que vem de Deus é proporcional. O que é de Deus nos liberta, não nos prende. O que é de Deus acrescenta virtude, não defeitos, não problemas, deficiências. Então não se associe com ímpios. É jejum e oração para se livrar do problema que entrou, mas é jejum e oração para não entrar também mais em novos problemas. Levanta as mãos para orar comigo. Só quem não quer mais se meter em rascada. Só quem não quer mais se envolver com tribulação. Só quem não quer mais relacionamentos doentios, atrapalhados. Ô bispo, parece que eu atraio gente que não presta. Então está na hora de você comunicar coisa nova. Porque você atrai aquilo que você é, aquilo que você comunica. E se você sempre está com cara de vítima, você vai atrair tubarões, porque sangue atrai tubarões. Mas quando você tiver cara de autoridade, você vai atrair guerreiros como você. Levante suas mãos para orar com fé. E pede para o Senhor: Deus, me livra. Livra-me. Livra-me das más alianças, das más influências. Senhor, eu oro com este povo, entendendo o teor pesado que essa palavra nos traz. O quanto o profeta nos alerta de coisas que parecem óbvias, mas que mesmo assim o óbvio precisa ser dito. Às vezes Deus usa pessoas de perto, de longe para nos alertar, mas a gente não ouve. Quebra neste momento toda a resistência, todo o coração de pedra e tudo que tenta nos envolver em laços e alianças que não te louvam e que não te agradam. Nós oramos agradecidos e te pedimos sensibilidade no jejum, na oração, temor, para não nos envolvermos com alianças erradas de novo. Nós não queremos ver nossos navios quebrados, nós queremos ver o nosso barco indo de vento em popa. Por isso nós oramos gratos em nome de Jesus.